todo mundo que está vindo aqui para nossa live a respeito da nossa matéria de hoje. É a divulgação, né, e a importância do inglês para o mundo do jiu-jitsu e as oportunidades no seu negócio. Então, estou aguardando o pessoal entrar. Essa live vai estar disponibilizada no YouTube, então eu vou estar eventualmente olhando para câmeras diferentes. Depois eu vou disponibilizar também no Teacher Vivi Ramajo, como a maioria das pessoas me pediu para fazer pela Up to Date, então eu estou fazendo ao vivo por aqui. Português, assim como você ser atendido e atender pais, a sua equipe de trabalho, na mesma altura que seria em português. Outro aspecto que as pessoas muitas vezes não se dão conta é que a comunicação com alunos no estrangeiro, ela é em inglês. Né? Então, muito embora fale, mas eu estou num país árabe, eu sei alguns comandos em árabe. Tudo bem, eles vão entender, até vão gostar. Pô, o meu coach está se aproximando da gente, ele está tentando, está se esforçando, falando o idioma. Verdade. Só que não fica por aí. O jiu-jitsu ele é praticado no mundo todo. Então, você tem que ver que entre os praticantes, a maioria eles são competidores, vêm de diferentes países. Muitas vezes você vai para um campeonato aqui na Europa, tem o Europro, né? Tem o Abu Dhabi Pro, tem aqui em Portugal. Então, você vai encontrar competidores de vários países. E o que é legal nisso também, nessa troca, nesse encontro que você tem com outros lutadores, é legal trocar uma experiência. E aí, cara, como é que foi? Quais lutas que você teve? Qual foi a experiência que você passou? Como é que é o teu país? Como é que é a aceitação lá? Tem possibilidade de eu trabalhar? Alguma coisa assim. E a comunicação você não vai escrever no Google, vai ficar mostrando no Google pro cara, ficar lendo. Não. Isso torna-se monótono. Né? O ideal é que tenha o quê? Essa troca. E muitas vezes eles são nativos, né? Então eles falam inglês naturalmente, ou são de colônias, da onde tem o inglês fez parte, né? Outra coisa que é muito comum e predominante no jiu-jitsu é o acesso a recursos e informações. Então, se você vai buscar se atualizar através de revistas, vídeos, produção de vídeos de outro pessoal do jiu-jitsu, todos os materiais relacionados ao jiu-jitsu, se você for ver, estão em inglês. Não sei se vocês observam, mas, por exemplo, vocês acompanham os grandes, né? Os grandes coaches de grandes a federação é do todo, mas de grandes gyms. Eles, quando dão explicações, brasileiros, inclusive, quando eles gravam vídeo, eles falam tudo em inglês e numa naturalidade que você fala, poxa, olha onde esse cara chegou. Né? E não só porque ele mora num país onde aplica a língua. Lógico que na medida que eu estou falando com você, me vem tudo em inglês. Eu falo muito melhor inglês do que português. Eu me sinto muito mais à vontade falando inglês do que português. Isso ajuda muito. Mas toda essa disseminação de materiais do jiu-jitsu, você pega na origem, você pega os livros, você pega as histórias, você pega artigos. Tudo vem em inglês. E se você tem acesso a isso, você melhora a sua performance. Você melhora esse feedback com o teu aluno, né? Agora, já pensou? Outro aspecto que eu gostaria de trazer aqui. Vocês já devem ter participado, como eu mencionei agora há pouco, de campeonatos internacionais. Então, em Abu Dhabi é muito comum, né? Aqui na Europa. Eu não sei, já tive aluno que ele foi, por exemplo, à Tailândia, e ele também competiu lá, né? E nessa competição você tem acesso a outros lutadores, né? Então, nesses eventos internacionais, o que vem os grandes caras lá que às vezes você quer assistir, ou um MMA que você quer assistir, o announcement, o anúncio deles, ou qual é o peso deles, ou da onde ele vem, como vocês estão habituados com peso, com altura, quem é o cara, muitas vezes vocês sabem, vocês estão lá para assistir aquela pessoa que é o teu ídolo, né? E aquilo vem em inglês. Agora imagina se você está num lugar, você sabe que tá ali o tatame, o octógono, o que for,
para entrar o cara que você foi lá para assistir, você não entende nada. Você bate palma porque tá todo mundo batendo, você só tá vendo o cara, mas assim, o que eles estão comentando, você não tá entendendo. O que tá no painel, você só entende por causa dos números. Isso te deixa, você se sente limitado, né? Então imagina aquela sensação de impotência. Então esse um dos aspectos do idioma pro lutador de jiu-jitsu é justamente trazer isso, né, para os eventos internacionais. Hello, Ellerson. Eu também dou aula para o pessoal do futebol. Preciso falar com você. O que nós temos aqui? Então, dentre essas oportunidades, como eu comentei aqui, a Via Fran, da Arábia Saudita, que está aqui me assistindo, que ela é do jiu-jitsu, ela e o marido. Né? Eu vi que eles estavam aqui também, vi que entrou, Thiago, desculpa se eu não vi todos os nomes que estavam aqui, o pessoal entrou e saiu, Neto também. Enfim, agora, se você pensa dentre os campeonatos, né? Você já pensou que você pode ser um referee? Né? Você é um coach. Hoje você trabalha como um coach. Você pode ser um head coach, você pode ser um supervisor, você pode ter um cargo maior, você pode se tornar um árbitro, você pode se tornar, fazer parte da banca examinadora. Então tem tantas coisas que você pode fazer. E como você acha que essas oportunidades vão surgir? Se você vai ser um referee, você vai lidar com lutadores ali nível internacional. Então você tem que saber aquilo da qual você está olhando a sua pontuação e saber os comandos também em inglês. Muito bem, a equipe, né? Trabalhar com a equipe, que nem o Thiago está falando aqui. Então, isso te faz, te capacita como organizador de evento. De repente você pode se tornar um organizador de evento, né? Como eu falei, um árbitro, mesmo um atleta, você vai dar uma orientação para um atleta de um país diferente, né? E muitas vezes você está ali trazendo ele para o país, você está muitas vezes apresentando ele, você está introduzindo ele no meio. Olha que legal. E você conseguir fazer isso e mostrar para o cara, pô, esse aqui é meu colega, ele já lutou nisso, daquilo outro. Então você está introduzindo aquele seu colega para um cara que não fala português, né? Eu tô falando de qualquer outro país, né? Então, nessas com peso, com altura, quem é o cara, muitas vezes vocês sabem, vocês estão lá para assistir aquela pessoa que é o teu ídolo, né? E aquilo vem em inglês. Agora imagina se você tá num lugar, você sabe que tá ali o tatame, o octógono, o que for, para entrar o cara que você foi lá para assistir, você não entende nada. Você bate palma porque tá todo mundo batendo, você só tá vendo o cara, mas assim, o que eles estão comentando, você não está entendendo. O que está no painel, você só entende por causa dos números. Isso te deixa, você se sente limitado, né? Então imagina aquela sensação de impotência. Então esse um dos aspectos do idioma para o lutador de jiu-jitsu é justamente trazer isso, né, para os eventos internacionais. Hello, Ellerson. Eu também dou aula para o pessoal do futebol. Preciso falar com você. O que nós temos aqui? Então, dentre essas oportunidades, como eu comentei aqui, a Via Fran, da Arábia Saudita, que está aqui me assistindo, que ela é do jiu-jitsu, ela e o marido. Né? Eu vi que eles estavam aqui também, vi que entrou, Thiago, desculpa se eu não vi todos os nomes que estavam aqui, o pessoal entrou e saiu, Neto também. Enfim, agora, se você pensa dentre os campeonatos, né? Você já pensou que você pode ser um referee? Né? Você é um coach. Hoje você trabalha como um coach. Você pode ser um head coach, você pode ser um supervisor, você pode ter um cargo maior, você pode se tornar um árbitro, você pode se tornar, fazer parte da banca examinadora. Então tem tantas coisas que você pode fazer. E como você acha que essas oportunidades vão surgir? Se você vai ser um referee, você vai lidar com lutadores ali nível internacional. Então você tem que saber aquilo da qual você está olhando a sua pontuação e saber os comandos também em inglês. Muito bem, a equipe, né? Trabalhar com a equipe, que nem o Thiago está falando aqui. Então, isso te faz,
te capacita como organizador de evento. De repente você pode se tornar um organizador de evento, né? Como eu falei, um árbitro, mesmo um atleta, você vai dar uma orientação para um atleta de um país diferente, né? E muitas vezes você está ali trazendo ele para o país, você está muitas vezes apresentando ele, você está introduzindo ele no meio. Olha que legal. E você conseguir fazer isso e mostrar para o cara, pô, esse aqui é meu colega, ele já lutou nisso, daquilo outro. Então você está introduzindo aquele seu colega para um cara que não fala português, né? Eu tô falando de qualquer outro país, né? Então, nesse quesito de você apresentar um outro atleta, a gente está falando do quê? Networking. E tem coisa mais importante hoje em dia do que a gente trabalhar o networking, ou seja, você criar um laço com alguém, um outro atleta que passa pela mesma situação, que conhece as dificuldades do jiu-jitsu, né? E te apresentar novas oportunidades. Porque o que acontece? Muitas vezes quando os coaches eles mudam para um país novo, eles ficam dependentes totalmente de um colega que fala inglês. Então, para ir ao banco, para resolver um problema, para fazer um aluguel, para firmar um aluguel, para ir ao médico, para alugar um carro. Então, de repente, você vai se sentir de novo como uma criança. Você vai, para tudo que você fizer, você vai ter que depender da boa vontade, porque é boa vontade mesmo, de um colega te acompanhar, um colega que já fala inglês, e você vai ter que confiar 100% que aquilo que ele está traduzindo do outro, que de repente não fala português, vai ser 100% aquilo que você está achando que é. Né? Quando você já sabe, você fala, pô, eu tô entendendo o que o cara tá falando, tá? Olha, fala pra ele isso. Não, pode deixar que eu falo. Como é que você se sentiria se você não precisasse de alguém para intermediar? Uma situação simples, você vai no aeroporto, você vai participar de um campeonato. Vamos supor, colocando lá Singapura, você tá indo para um país completamente diferente. E aí a tua mala extravia. Você tá indo para um campeonato, né? O teu objetivo é lutar. Com peso, com altura, quem é o cara, muitas vezes vocês sabem, vocês estão lá para assistir aquela pessoa que é o teu ídolo, né? E aquilo vem em inglês. Agora imagina se você tá num lugar, você sabe que tá ali o tatame, o octógono, o que for, para entrar o cara que você foi lá para assistir, você não entende nada. Você bate palma porque tá todo mundo batendo, você só tá vendo o cara, mas assim, o que eles estão comentando, você não está entendendo. O que está no painel, você só entende por causa dos números. Isso te deixa, você se sente limitado, né? Então imagina aquela sensação de impotência. Então esse um dos aspectos do idioma para o lutador de jiu-jitsu é justamente trazer isso, né, para os eventos internacionais. Hello, Ellerson. Eu também dou aula para o pessoal do futebol. Preciso falar com você. Em português. Então, se eu te disser, se você vier para Portugal, para você falar, inclusive o português de Portugal, te garanto que você não vai entender no começo. Você vai ficar muito confuso, porque apesar de ser nossa língua mãe, é completamente diferente. Isso requer trabalho, requer você trabalhar o ouvido, requer você ter uma imersão naquele idioma da qual se pretende trabalhar. Então, uma dica que eu dou, antes de você entrar no processo seletivo, antes de você ir para fora, se você já sabe que essa vai ser a sua escolha, é se preparar com o mínimo que você tiver. Se você puder ter um profissional que vai te orientar, te dar o passo a passo para você chegar onde você quer, ótimo, esse é o primeiro investimento, eu digo, e não é gasto, é investimento, porque aquilo vai ter um retorno para você a curto, médio e longo prazo. É investir na sua carreira. Esse é o primeiro. Teacher, no momento eu não tenho condição, ok? Mas o que você pode fazer com o seu tempo livre? Ao invés de você ir para um programa em português, né, de televisão, uma leitura, ficar com os amigos falando português, reserva um tempo. O dia tem 24 horas, reserva um tempinho para você escutar vídeos do teu ramo de negócios,
em inglês, nem que seja com legenda. Mas começa, você vai boiar no início. Você vai realmente pescar palavras. Mas aí você vai começar a se interessar, falar, eu já ouvi isso. Aí você procura, vai fazer um estudo, procura o que é aquela palavra, põe um caderno, vai tomando nota daquilo, escuta de novo. Quando você tem um estudo de listening, isso em qualquer situação, né? Você escutou um áudio, quantos alunos meus não recebem um áudio, né? E tá assim, né? Good morning, inshallah, how are you? Tá com sotaque da pessoa que tá falando. Ele provavelmente já se habituou. Por quê? Porque ele está acostumado a receber aquele tipo de mensagem. Agora, você pega uma pessoa que não recebeu e lá no meio tá um inshallah que ele não entendeu. Ué, mas ele tá falando inglês? Cria uma confusão. Então, tem também, né, que a gente fala, a cultura de cada país, né? Tem o regionalismo, aquilo que é falado. Mas quando você se habitua a ouvir, quando você se habitua a se cercar de ferramentas para te ajudar, você vai melhorar no seu inglês. Então, eu curto filosofia, um exemplo. Então, eu vou tentar ler mensagens motivacionais ou situações relacionadas à filosofia em inglês. Eu quero aprender espanhol, eu vou ler espanhol, italiano, o que for. Isso é um investimento no seu tempo livre. Em vez de passar assistindo piadas, ficar assistindo a vida dos outros, ou o que for, é uma distração, tudo bem, mas não vai te trazer retorno de nada. Procura usar o seu tempo livre com aquilo que vai te trazer um retorno, porque isso é inteligente. Então, hoje em dia, estou dizendo eu, Viviane, no meu tempo livre, quando eu tenho que assistir alguma coisa, eu vou fazer uma escolha da qual aquilo vai me agregar conhecimento, da qual daquilo vai me tornar uma pessoa melhor. E para você, no seu ramo de negócios, o que te torna uma pessoa melhor? É você, de repente, olhar o seu concorrente e, de repente, você se dá conta que o teu concorrente ou o teu par da mesma área de você, a gente está falando do jiu-jitsu, ele está ali no tempo dele livre, focado, estudando inglês, porque ele quer concorrer àquela vaga, e de repente aquela oportunidade passou, e aí o ano acabou, e você se dá conta que só o ano que vem vai ter uma nova chance. Então, o que eu quero dizer, não adianta correr contra o relógio, não adianta falar, surgiu a vaga agora, eu quero aprender inglês em um mês. Você pode até se preparar, né? Que nem eu falo assim, é um SOS. Você vai se preparar para uma das etapas. Mas o que é mais importante do que conseguir é seguir o caminho. E nem todo mundo está pronto, nem todo mundo quer pagar um preço para percorrer o caminho. E isso é em tudo, não é só. Eu estou falando do inglês porque é o meu ramo de negócios, né? É da onde eu tô aqui há 30 anos dando aula, então já formei muita gente. Então eu posso dizer, só não fala quem desiste. Você vai dizer, só não é campeão, só não muda de faixa quem desiste, né? Quantos anos vocês estão aí se dedicando no jiu-jitsu? Quantos anos vocês estão aí comendo terra? Né? Porque você tá ali treinando, você vai. Quanta gente eu já não ouvi que teve lesão no joelho, foi pra cirurgia, ficou afastado. Depois voltou com a primeira coisa que ele quis fazer? Lutar. Porque tá na pele, under your skin. Então, se isso já faz parte, se você se enxerga com essa realidade, o jiu-jitsu é a sua segunda pele. O jiu-jitsu, você respira isso, você ama o que você faz. Você nem sente o tempo passar. A gente diz que aquelas pessoas que trabalham com aquilo que elas amam, não é trabalho. Você não sente, né? Eu muitas vezes me pego no meu tempo livre, que eu poderia estar fazendo, sei lá, alguma coisa para mim, eu estou preparando aula. Eu estou vendo coisas em inglês, assuntos para conversação, eu estou lendo matérias, eu estou vendo vídeos, eu tenho que chegar a um ponto e me desligar, desconectar para fazer outras coisas, porque senão eu só fico no inglês. E eu imagino que o pessoal do jiu-jitsu é a mesma coisa, ou seja, quando estão no tempo livre, o que eles vão fazer? Eles vão lá treinar, né? E quando vão ver aquele treino virou uma competição,
né? Já virou luta. Então, isso você pode dizer que é uma segunda pele. Então, eu gostaria que vocês tivessem como proposta de pensamento para qualquer área de negócio aqui. Mas, como eu trouxe hoje para o jiu-jitsu, vocês, coaches, não seria legal você ter